talvez você não conheça Arne Svensson. Esse fotógrafo lá de Nova York tem um site onde você pode encontrar vários ensaios e uma biografia que o aponta como alguém que, com suas lentes, representa pessoas e lugares com beleza, clareza, reverência, o que não significa que ele necessariamente pediria a sua permissão antes de te fotografar. Ele se tornou mais conhecido neste ano por ter fotografado de dentro do próprio apartamento o cotidiano dos vizinhos, que acabaram indo parar em uma galeria em Mahatma, sem nem mesmo terem consentido em servir de modelos. Os vizinhos entraram com uma ação na justiça que acabou dando uma decisão favorável ao fotógrafo, que, em vez de considerar aquilo uma violação de privacidade, avaliou que se tratava de arte e liberdade de expressão. Bom, a gente não precisa ir muito longe para ir em uma galeria lá em Manhattan para ter esses exemplos de como nossas imagens e nossa privacidade ficam alheias a terceiros. A questão é quando é que isso é legítimo. A gente vai conversar sobre esse assunto com a professora de Direito Civil da Faculdade Baiana de Direito, Fernanda Barreto. Bem-vinda ao Frequência Baiana, tudo bem? Bem-vinda, Renato. Boa noite, obrigada. Patrícia, Felipe, ouvintes da Band News. Ela que já estava aqui falando, viu, Renato, que chegou aqui na Band News, já tirou foto do estúdio, saiu um pedaço do cabelo do nosso operador de áudio na foto e ela publicou essa foto, um pedaço do cabelo do nosso operador já está circulando na internet. Vou ter que pedir autorização posteriori. Fernanda, você acredita que aqui no Brasil esse caso do fotógrafo teria essa coisa me lembra tanto uma Janela Indiscreta, né, aquele filme do Hitchcock? Super inspirado. Pois é. Você acha que seria muito diferente aqui a decisão? Perceba, Renato, a gente até tem o relato na reportagem do jornal que trouxe o caso à tona de um fotógrafo brasileiro que assume que tem o mesmo tipo de conduta, que fez o mesmo tipo de coisa, que já expôs umas 70 fotos mais ou menos de pessoas captadas, né, na vizinhança sem autorização e que não foi processado. Se acontecesse o processo, como é que a gente tentaria dimensionar isso? Você tem aí 3 valores muito importantes em choque. Tá? Valores muito importantes e de mesmo nível de proteção jurídica. A Constituição Federal protege a liberdade de comunicação social, que engloba a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. A Constituição protege o direito de imagem e o direito de privacidade. O caso do fotógrafo, ele traz a colisão entre esses 3 valores. Ele captou dentro da casa das pessoas, o que ofenderia a privacidade, captou a imagem delas sem autorização, o que supostamente, é isso que eu vou discutir, ofenderia o direito de imagem, mas fez tudo isso no intuito de se comunicar, de se expressar, inclusive de produzir uma obra artística. Se a obra não fosse artística, fosse jornalística, no exercício da atividade de imprensa que vocês, por exemplo, exercem, que os jornais, que a TV, etc., como é que ficaria essa história? A imprensa, para informar, ela precisa, muitas vezes, captar a imagem. A gente tenta levar a decisão sempre, ela vai ser casuística, tá? Porque existem os valores, eles têm a proteção, vai ser caso a caso, não tem como definir isso a prioristicamente, só analisando o caso concreto, mas a ideia é, a imagem ser captada era essencial para a notícia, ela foi captada dentro de parâmetros de razoabilidade, preservando o contexto original onde a foto foi tirada, preservando minimamente a expressão, identificando de forma correta o retratado, porque o ideal é que sempre haja autorização, mas nem sempre isso é possível, tá? Muitas vezes a cena é coletiva, você não tem como pedir autorização de todo mundo, etc. No caso de uma obra artística, eu conversava com o Renato antes de entrar no ar, se você considerar que fotógrafos como Pierre Verger precisariam ter pedido autorização de todos os praticantes de candomblé que eles fotografaram, de todos os pescadores que eles fotografaram retirando uma rede do mar, seria praticamente inviabilizar aquele grande artista que tanto contribuiu para o patrimônio imagético da Bahia. Né? Então é difícil. Porém, o caso concreto desse fotógrafo nova-iorquino e desse brasileiro que pratica o mesmo tipo de atividade, ele é mais complicado porque a foto não foi tirada em local público. Ela foi tirada dentro da casa dos retratados. Mas ainda um parêntese. De dentro da própria casa dele, né? De um terraço do prédio onde ele morava, mas com a lente lentes de longo que alcance. invadiam a casa. Exatamente. Veja bem, mesmo pelo que você colocou, né? Se tivesse que pedir autorização, veja, todas as pessoas que ele fotografaram, isso não seria, inviabilizaria até a obra. Mas se uma dessas pessoas o processasse, isso seria válido? A princípio, haveria uma chance de procedência sim, pela falta de autorização. Porque quando é que não seria necessária autorização? Quando você fotografa a cena coletiva. Se você não distingue a imagem do retratado, ele é uma pessoa numa praia com várias pessoas em volta, você não focaliza nele. Ele é uma pessoa pulando carnaval e você não focaliza nele. Ele é alguém no shopping na época de Natal e você faz uma reportagem sobre as compras de Natal. Alguém num protesto desses sociais, aí nessa fase que a gente viveu agora intensa no Brasil, e você não focaliza uma pessoa específica, não precisaria de autorização. Para todas as demais hipóteses, pela lei, né, pelos parâmetros que traz o Código Civil, sim.
Mas esses parâmetros, é fato, vêm sofrendo flexibilização frente às novas tecnologias, frente ao que a gente comentava, os smartphones, fica complicado. Então, eu acho que mais útil hoje é tentar, e é isso que a doutrina, né, dentro do direito, vem tentando trazer para os juízes, para quem tem que decidir essas questões, é traçar novos parâmetros, tá? Os parâmetros de respeito ao contexto, de respeito à própria ideia que você transmite da pessoa ao divulgar. Eu acho que a obra artística, se ela for respeitosa, né, se ela não tem um cunho ofensivo, etc., eu acho que não deveria haver a procedência dessa decisão. Isso quando a imagem é captada em local público, né? Porque aí você está falando de imagem, você não está falando de privacidade, tá? Você falou aí do smartphone, né? Sim. O argumento desse uso artístico da imagem alheia vale também para esses artistas de ocasião que usam, por exemplo, os próprios celulares para tirar uma foto e depois vai colocar aquela foto no Photoshop e vai dizer que aquilo ali é arte ou vai colocar no mural específico da internet, Pois é. no seu perfil lá no Flickr. É muito difícil definir o que é arte, né? Em primeiro lugar, essa é uma definição complicada. Cultura e arte são coisas difíceis de serem definidas. Passa pela sensibilidade, subjetividade, inclusive de quem vê, né? De quem capta, de quem assiste. É complicado. Inclusive do juiz? Inclusive do juiz, que é ser humano, né? E que julga com sua carga, tem que ser imparcial, deveria por lei, mas essa imparcialidade total não existe. Julga com sua carga de valores, com sua vivência, com sua visão de mundo, sem dúvida nenhuma. Agora, por exemplo, esse ano Caetano Veloso disse que não foi aos camarotes da Bahia porque ele não queria ser vítima dos paparazzi de ocasião. Né? Essa frase me chamou a atenção. Ele não queria ser vítima dos próprios fãs com seus smartphones captando sua imagem. O fato é que isso está difundido e é muito difícil de haver controle. O que é que eu acho? Eu acho que existe uma chance de procedência quando a foto for divulgada num contexto ofensivo, por exemplo. Aí eu acho que a chance é muito maior. Ou utilizada para fins comerciais. Se houver utilização sem autorização, num grande jornal de circulação, por exemplo, em que você focalize a pessoa numa revista, tá? Em algo em que se vá ganhar dinheiro com aquilo, existe uma chance de procedência maior, tá? Eu me lembro, eu tenho uma amiga que publicou outro dia no Facebook, ela publicou na esteira de uma publicação que ela viu, dois velhinhos, num momento assim de carinho um pelo outro e tal, né? Certo. Tem uma praça de alimentação de um shopping e aquilo estava sendo postado, a imagem que representava o amor longevo, o amor que durava e não sei o que, aquela coisa bonitinha e tal, mas ela ficou se perguntando, mas será que perguntaram para eles se eles queriam ter a imagem deles circulando por aí? Pois e aí cai no Facebook... E fica um pouco essa situação, assim, você fica meio que à mercê, às vezes com a melhor das intenções, mas eu já ouvi dizer que em alguns casos... Violando supostamente o direito de imagem das pessoas, a sua privacidade, porque estavam inclusive numa cena amorosa, né, numa cena de mais carinho. Então você poderia até cogitar, embora o local fosse público, né, mas essa ideia do local público hoje, por si só, não tem sido mais considerado um parâmetro suficiente, tá? É complicado, você tem que analisar isso com cuidado. Mas haveria, por exemplo, nesse caso, uma chance de procedência, como eu lhe falei, você focalizar imagem individual daquelas pessoas, supostamente o ideal é que você pedisse autorização antes de divulgar. Por quê? Mas dificilmente por escrito, como é que faz essa autorização? Não, essa autorização não precisa ser escrita. A autorização pode ser inclusive tácita. Por exemplo, se você está num bar e chega o fotógrafo de um site desses, né, que publicam imagens da noite, das baladas, etc., e mira em você e você sorri e faz a pose, você autorizou tacitamente. Não precisa, porque senão também seria muito complicado você ter que pedir por escrito. Em tempos de Facebook, Twitter e fotógrafos de ocasião em cada esquina, a gente resolve falar sobre direito à imagem e privacidade com a professora de Direito Civil da Faculdade Baiana de Direito, Fernanda Barreto. E no último bloco houve duas perguntas aí que ficaram no ar, uma foi de Felipe, outra de Patrícia, para o ímpar. Primeiras mulheres. Essa questão da criança, né, se torna mais grave, ou seja, a legislação brasileira também tem algo específico sobre fotografar criança. É isso aí, Patrícia. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente conhece por ECA, né, uma legislação da década de 90, do começo de 90, ela prevê sim que mesmo num contexto informativo, né, supostamente, por exemplo, para relatar um ato delitivo, você não deve permitir a identificação do infante. O infante, ele goza de uma proteção jurídica especial devido à sua condição de fragilidade, de imaturidade física, psíquica, enfim, e merece uma proteção diferenciada da Constituição Federal e das legislações infraconstitucionais. Então, não é para identificar a criança. Aí a sua pergunta é, sim, e hoje, nessa vida contemporânea que a gente é fotógrafo, como Renato lembrou, de ocasião, que você fotografa no parque, fotografa no shopping, acha bonitinho, vai pegar seu filho na escola e tem uma criança linda correndo, você fotografa também. Isso. Pode haver um processo dos pais, por exemplo, pela divulgação não autorizada da imagem do filho numa rede social? Sim.
é possível, né? A ação sempre é possível em virtude de direito de ação. A procedência desse pedido é possível de acontecer? Sim. Eu não posso lhe dizer que não é. Há chance de procedência, porque os pais, como representantes do menor, precisariam ter autorizado. Digamos que os pais, por exemplo, sejam pessoas que têm uma questão com segurança maior, né? Tem um medo da exposição da imagem dos filhos. Eu conheço pais que não colocam a imagem dos próprios filhos, se recusam, porque acham que tem que preservar. Então não vão querer que os amigos, por exemplo, que os conhecidos, enfim. Eu não conheço nenhum processo, como você me perguntou, não conheço nenhum. Nesse sentido, apenas processos contra Facebook, Twitter e redes sociais em geral já existem sim, mas quando o contexto é ofensivo. Sem contexto ofensivo, não conheço, mas não duvido que amanhã possa surgir. Claro. Agora, a minha era sobre essa coisa, que tem muita gente faz isso no Facebook, acho que todo mundo já viu isso aqui no Facebook, de gente compartilhando fotos de uma determinada pessoa, e aí naquela foto tem escrito que aquela pessoa é sequestradora, que é importante compartilhar essa foto, que porque ela roubou o celular de não sei quem, e aí você começa a compartilhar achando que está fazendo uma coisa boa, espalhando a imagem de um criminoso na internet, e muitas vezes essa pessoa não é uma criminosa, foi vítima de alguma brincadeira de mau gosto de alguém, você está ali compartilhando. Há um problema nisso também, se a pessoa quiser mover uma ação contra a rede social, contra quem está compartilhando. Mais uma vez, o compartilhamento, Felipe, é um fenômeno contemporâneo, sem dúvida. Essa coisa do conteúdo produzido e compartilhado pelos próprios usuários das redes sociais, né, desses novos mecanismos tecnológicos, mas há um problema sério, há um perigo com relação a esse compartilhamento. Porque se você compartilha uma notícia inverídica, né, em que você pratica, por exemplo, um crime contra a honra de determinada pessoa, injúria, calúnia, difamação, enfim, uma notícia inverídica, uma notícia desabonadora, ainda que verídica e tal, pode haver uma responsabilidade que recai sobre você também. Mesmo você não tendo sido a pessoa que captou, que produziu a notícia, mas você está contribuindo para a propagação do dano. Tá? Então você se torna, obviamente, praticante dele também, ao menos cúmplice nele. A gente está conversando hoje sobre direito de imagem, direito de privacidade, o que é que legitima ações que eventualmente podem colocar esses dois direitos em xeque. Você comentou, Fernanda, no bloco anterior, que é tudo muito casuístico, é tudo muito caso a caso, várias questões estão em jogo. E dentro de tanto caso a caso, a situação de artistas e celebridades que são fotografados em público, quando estão em público, é um caso à parte dentro de tanta coisa assim? Mas era considerado, né, por exemplo, posso lhe dizer que há 5, 6 anos ele era considerado mais à parte do que é hoje, porque a ideia era, se a pessoa é pública e está em local público, isso por si só justifica a captação da imagem não autorizada. Há uma curiosidade natural do público, e isso é fato, tá? Vários veículos de imprensa vivem, as revistas de fofoca, a gente sabe, da divulgação desse tipo de imagem. Mas hoje, né, a doutrina mais contemporânea do direito, quem escreve sobre isso, quem estuda, quem se debruça com profundidade sobre isso, vem dizendo que o valor imagem e o valor privacidade, por exemplo, que foram os que a gente enfocou aqui hoje com mais atenção, são valores muito importantes. E não devem ceder nem para a pessoa pública em qualquer situação. Há uma necessidade de atendimento pontual. Por exemplo, o contexto da notícia informativo a curiosidade do público era justificada, por exemplo, um artista que esteja na sacada de um hotel acenando para os seus fãs, porque está recuperando-se de uma doença, tá? Haver uma captação daquilo, mesmo que não autorizada, e uma divulgação daquilo é totalmente justificado, entendível, etc. Já um artista, né, uma atriz famosa, brigando com seu namorado dentro de um hotel, sendo mesmo que, por exemplo, no restaurante do hotel, sendo fotografada e isso sendo divulgado num contexto de revista de fofoca, em que essa informação não tem nenhuma relevância, nenhuma importância, além de satisfazer a curiosidade de quem consome esses veículos, já é um outro contexto. Isso sim pode gerar uma procedência de ação, né, um reconhecimento de dano moral, uma indenização em favor dessa pessoa, mesmo ela sendo pessoa pública. O ouvinte Ubiratã faz uma pergunta nessa linha aí, ele disse que no caso do jogador, não sei se eu posso dizer o nome do jogador, de um jogador do Vitória aí, que anda sempre embalada, segundo ele, e que tem sempre fotos divulgadas nas festas que frequenta quando ele está de folga. Isso pode ser considerado também invasão de privacidade de uma pessoa pública também, né? Privacidade menos, porque se ele se encontra, né, numa situação pública, num local público, numa boate, etc., com outras pessoas, os valores, aí você pensar em intimidade e segredo é mais complicado. A imagem, como eu lhe disse, tá? A gente teria, a princípio, a necessidade da autorização. Como o contexto é público, se a coisa é feita de uma forma não ofensiva, não desabonadora, acho difícil a procedência dessa ação. Doutora, mas tudo vai depender de como a imagem foi captada. Se ele, por exemplo, foi flagrado com uma
pessoa, uma companhia e tal, e o sujeito é casado, olha o problema. Isso é uma questão que pode gerar uma indenização e uma procedência, com certeza. Qual o nome do ouvinte? O ouvinte é o Biratã. Mas, doutora, e se o Biratã for um torcedor que quer fiscalizar o seu jogador, saber se o seu jogador está se preparando, está devidamente em forma, se está com tudo, a máquina nas perfeitas condições para o jogo e não está na balada na noite anterior à partida, como é que fica? Peraí, deixa eu ver se eu entendi, Renato. Ele fotografa, Mas não publica, é isso? mas publica? Possivelmente, acho que ele publicaria. Publica tentando... Fiscalizar aquele jogador. Alegando com a imagem, comprovando com a imagem que a pessoa não tem um comportamento adequado. Isso, o jogador pra tá no time. Complicado, né? Aí, por exemplo, já tem uma intenção difamatória na coisa, já tem uma intenção de desabonar o comportamento do sujeito. E aí, é aquela história, o time permite esse tipo de comportamento? Eu não sei, porque eu não entendo muito. Perfeito. Existe, o técnico admite que o jogador saia na véspera, por exemplo, ele está faltando uma concentração, se ele não tiver, por exemplo. Isso é ele e a coordenação do time dele, a direção do time dele. O fã não tem nada a ver. Captar e guardar para si é praticamente impossível controlar. Mas divulgar para desabonar o comportamento, pode encaminhar com até para o clube, né? Se for o caso, encaminha as fotos para o clube, para o clube tomar a decisão. Se for o caso. Agora, divulgar com a intenção de difamar, aí já acho que pode haver, sim, uma procedência desse pedido. A gente conversou com Fernanda Barreto, que é professora de Direito Civil da Faculdade Baiana de Direito, sobre privacidade. Será que é possível ter privacidade nos dias de hoje? A gente viu aqui que é difícil, mas pode rolar. Mas é complicado. Mas é bom também se mostrar um pouquinho de vez em quando. No bom senso, né? Acho que tem que prevalecer. O famoso bom senso. Com certeza. Se cada um tiver um pouquinho, facilita bastante o trabalho, inclusive do judiciário. Pois é. Fernanda, muito obrigado, viu? Boa noite. Obrigada a vocês. Um abraço a todos.